meus queridos, que bom poder estar aqui compartilhando daquilo que o Espírito do Senhor tem ministrado nas nossas vidas neste tempo. Eu sou a Márcia De Pieri, junto com meu esposo Paulo, nós servimos a Igreja de Jesus na cidade de Jaú, na comunidade Ventos de Avivamento. E como eu dizia, estamos vivendo, esse tempo de pandemia, onde não temos mais a liberdade de ir e vir nos horários em que nós queremos, os lugares que nós gostaríamos de estar. Quantas vezes muitos dos nossos queridos irmãos gostariam de estar na casa do Senhor, mas a pandemia, o isolamento social tem nos impedido disso, nos impedido de estar de corpo presente, nos impedido de nos abraçar. É verdade que neste tempo o Evangelho tem sido anunciado. Nós aqui mesmo dentro da nossa casa ministerial, sabemos de famílias cujos parentes, familiares não vinham para a igreja, mas pelo fato de estarem realizando, participando dos cultos de forma online, então a família toda se reunia na sala e juntos ali então aprendiam, louvavam, compartilhavam da palavra que estava sendo ministrada nos cultos. Então podemos afirmar que o Evangelho, ele verdadeiramente tem sido anunciado. Então nós usamos máscaras nesse tempo. A nossa boca, apesar dela estar tapada, ela não está proibida de falar. Nós, com relação a falar, nós falamos normalmente, naturalmente, como a palavra de Deus tem sido anunciada neste tempo. Mas você já prestou atenção que falar nós podemos, mas ouvir já temos uma dificuldade. Eu acredito que não apenas eu, mas todos aqueles que me assistem, já diversas vezes falou para alguém: eu não entendi o que foi que você falou, você pode repetir? Ou até mesmo viramos as costas porque nem nos tocamos que aquela pessoa estava falando conosco. Então, por mais que a nossa boca permaneça na liberdade de falar, os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos para ouvir. E isso me lembra o que a palavra de Deus que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Por maior facilidade então que nós tenhamos para falar e o Evangelho estar sendo anunciado, os nossos ouvidos precisam estar o quê? Atentos a toda a manifestação, a todo o andar do reino de Deus, da forma como ele tem se manifestado nesse tempo. E não tem como nós falarmos a respeito do ouvir. Talvez você diga aí, mas a nossa visão ela está liberada, não há problema algum com relação à nossa visão. Acontece que os nossos olhos, nós costumamos nos apegar ao que ele vê. E nós temos exemplo, por exemplo, do profeta Samuel, que ao ungir o outro rei no lugar de Saul, já ia se precipitando e ungindo um outro, até que o Senhor fala para ele: viu, não é esse não, você está olhando a aparência enquanto eu olho o interior. Então isso mostra para nós que o quê? Nós não podemos nos basear naquilo que os nossos olhos veem. O próprio Ló, ao escolher uma terra para ir lá levar o seu rebanho, ele escolhe o quê? Uma terra que trouxe para ele depois destruição. Então os nossos olhos não são base para nós. E a Bíblia, vamos lá para Apocalipse capítulo 3, ela fala o quê? Quem tem ouvidos para ouvir. Tudo que nós estamos precisando ter neste tempo é o quê? Ouvidos para ouvir. E qual é o tempo da igreja que temos vivido hoje? Cremos que estamos aí na última igreja, a igreja de Laodiceia, onde a carta inicia falando que és morna, tem fama de ser rica, mas não é. O versículo 17, capítulo 3 de Apocalipse 17, diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, temos vivido um tempo glorioso da igreja, onde o Evangelho realmente tem sido anunciado. Mas quantos escândalos nós temos visto nesse tempo? Quantas falsas doutrinas, quantos falsos ensinamentos, até mesmo o apegar-se à religiosidade.
E não tem como não nos lembrarmos da primeira igreja que fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Podemos dizer que temos vivido o primeiro amor nesse tempo no tempo da igreja de hoje? Eu acredito que a resposta de muitos é não. Nós estamos muito ainda baseados com aquilo que os nossos olhos estão vendo, e por aquilo que estamos vendo estamos julgando, e somente Deus é que sonda os corações e que sabe a intenção de cada um, mas nós estamos nos apegando ainda com aquilo que é natural, com aquilo que os nossos olhos contemplam e não com aquilo que os nossos ouvidos discernem. E discernir o quê? A palavra de Deus. O versículo 19 de mesmo Apocalipse 3 diz assim: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Tem uma tradução que diz assim: repreendo e castigo aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Que castigo estamos vivendo? Que advertência nós estamos vivendo neste tempo? Essa nossa liberdade que perdemos, nem sequer abraçar os nossos pais ou pessoas que pertencem ao grupo de risco, nós podemos fazer. Uma chamada de atenção, uma oportunidade de Deus para esse tempo. O chofar ele está tocando, o chofar está soando. Que voz nós estamos ouvindo? Estamos vivendo um tempo onde também encontramos muitas distrações. Não estou dizendo dos entretenimentos que existem dentro das igrejas por diversas vezes, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quantas distrações nós temos. Quantos vídeos gratuitos, filmes gratuitos que não trazem edificação, que se nós não nos atentarmos, nós entramos por eles e passamos horas. Ou não precisamos nem ir tão distantes do próprio Facebook, Instagram, o tempo que ele nos rouba. Tempos atrás nós anunciávamos apenas a televisão. Hoje não, nós temos a TV, temos a Netflix, temos o YouTube, temos as redes sociais, os WhatsApps da vida, não é verdade? A gente dizia tempos atrás que nós não tínhamos tempos, mas conseguimos introduzir o WhatsApp na nossa vida. Então prova que aquilo que a nossa falta de oração não está ligada à falta de tempo. E o Senhor tem então nos alertado, nos chamado o quê? Ao arrependimento. Paulo, em Efésios capítulo 5, na verdade ele começa já lá no 4, né? Citando a forma como todo servo de Deus, como filho amado de Deus deve viver. Eu quero ler com vocês alguns versículos, mas iniciando no versículo 1 do capítulo 5, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Existem aqueles que às vezes nós falamos sobre arrependimento, eles falam assim: mas me arrepender do quê? Eu já não pratico mais aquilo que eu praticava, eu já não bebo, eu já não fumo, eu já não me prostituo. Mas não é só isso, existe muito mais coisas com relação à santidade, em ser imitador do Senhor, e Paulo está descrevendo isso aqui em Efésios. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Há um modismo, né, sobre o ser gospel. Hoje, se falar que é do meio gospel é uma fama. Mas quando nós vamos às lojas e falamos que nós somos evangélicos, a fama que se tem é que se é caloteiro, se for pastor ainda, o grau piora, a compra muitas vezes é até reprovada. Não, porque pastor não paga. Como pode uma pessoa que anuncia as boas novas do reino de Deus não honrar os compromissos? Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo
e de Deus. Continuando no versículo 8, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Você está contando da vida alheia? Está contando daquilo que o outro falou? A Bíblia fala que até contar, até mencionar é vergonhoso. Isso não deve constar nos lábios dos filhos de Deus, daqueles que são imitadores genuínos do Senhor. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando eu leio desperta, tu que dormes, não tem como não me recordar das 10 virgens que dormiram e que cochilaram. Ainda que 5 fossem prudentes e 5 fossem insensatas, todas cochilaram, todas dormiram. Continuando, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, e aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esta é uma oportunidade do Senhor. Uma oportunidade que Deus está dando à sua igreja, à sua noiva, ao seu povo, porque afinal de contas a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E quem é que tem que ouvir? A carta era endereçada a quem? Era endereçada à igreja. Não adianta nós querermos que aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que não temem ao Senhor, ouçam. Quem tem que ouvir são aqueles que já estão na casa do Senhor. Então é uma oportunidade para quê? Para arrependimento, mas também é uma oportunidade de alinhamento e para nós profetizarmos. Eliseu, quando ele estava diante de um vale de ossos sequíssimos, o que ele fez? Ele não se deixou levar por aqueles ossos secos. O que ele fez? Ele obedeceu à voz do Senhor e ele profetizou sobre aquele vale de ossos secos. Eu te convido juntamente agora a nós profetizarmos sobre a nação brasileira, sobre a igreja de Cristo, sobre a noiva do Senhor, tanto no Brasil quanto em todas as nações do mundo. Vamos profetizar sobre ela, declarando: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, abandonas essas práticas antigas, essas práticas adâmicas, essas práticas das trevas, não vos assemelheis a elas. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará, Cristo resplandecerá sobre a tua face. Vamos declarar juntamente comigo? Fale, repete assim comigo: igreja de Jesus, noiva do Cordeiro, ouvi a palavra do Senhor. Igreja de Jesus, noiva do Cordeiro, sacerdotes e ministros da casa do Senhor, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você e sobre a nossa nação e sobre todas as nações do mundo. Glória a Jesus. יברך אדוני וישמריה, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, יישא אדוני פניו אליה וישם לה שלום.